Estamos de volta com o programa Rio Eco Desenvolvimento, hoje falando do mercado de crédito de carbono. Suzana, você falou do cálculo, agora eu queria saber o seguinte, eu calculei quanto que eu gasto, quanto que eu preciso plantar de árvores, em quanto tempo essas árvores elas vão começar a sugar esse gás carbônico da atmosfera, e eu queria saber também, o Rio de Janeiro está avançando nessa questão? A gente vem plantando árvores no Rio de Janeiro capazes de sugar esse gás carbônico aqui? Olha, indo para a tua primeira pergunta, a árvore, no momento que ela começa a crescer, né, você já está sequestrando, né, o carbono da atmosfera, porque é a própria fotossíntese, né, que é a síntese desse carbono que está virando biomassa. Normalmente, quando você está contabilizando, né, a questão de carbono sequestrado, você calcula mais ou menos o período de crescimento de uma árvore, que varia de 20 a 30 anos. Então, o cálculo que se faz eu tenho tantas toneladas a compensar, né, ou a neutralizar, que seria zerar, né, esse balanço. E isso eu vou conseguir plantando 2.800 árvores, mais ou menos, por hectare, que vai te dar uma quantidade X de toneladas de carbono ao longo de 20 anos. Então aí vem a importância, né, que o André comentou, de ter um monitoramento, porque o fato de você ter, não sei, várias mudas sendo plantadas, não significa que ao longo de 20 anos essas mudas não vão estar. Exatamente. Então há um risco muito grande, seja por incêndio, queimadas, de que você não tenha mais aquele sequestro que antes foi mencionado. Então é muito importante o monitoramento e o controle, né, da área que está sendo utilizada com essa finalidade. É claro que plantar árvore tem vários outros benefícios correlatos, né, mas para o objetivo de sequestro de carbono, você tem de fato que controlar a espécie, o quanto que ela cresceu, é um pouco assim, o quanto que ela engordou, entendeu? E isso é uma questão que poucas instituições fazem, de medir em loco, até para ver se aquela espécie, o quanto que ela cresceu de raiz, de folha, que cada parte vai ter uma captura diferenciada de dióxido de carbono. E aqui no Rio, como é que isso está avançando? Isso, eu só posso fazer uma parte? Pode, rápida? Claro. Porque isso é uma preocupação minha, inclusive, é importante, a gente vai começar a discutir isso, a ideia é até fazer uma audiência pública, porque é para que a gente possa controlar, não controlar, mas orientar a respeito de informações enganosas. Porque chega nesse período, todo mundo está fazendo sequestro de carbono. E o grande problema é esse mesmo. Você não sabe se aquela árvore vai crescer. Né? Se largar, a grande questão é a manutenção, o acompanhamento do plantio. E a parte mais cara. Então você só chega lá e planta, lava as mãos e faz o seu marketing. Né? Então essa é uma questão que a gente está discutindo, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na comissão que eu presido, que é a Comissão de Economia, Indústria e Comércio, até para que a gente possa pensar aí num selo, alguma coisa, alguma forma de controle para aquelas empresas realmente que vão... Que a gente hoje vê na televisão, você liga, está todo mundo sequestrando carbono, todo mundo fazendo isso. Faz show, neutraliza o casamento, entendeu? Então, isso por um lado é bom, né, porque de certa forma isso está no debate, claro, né, mas a gente tem... Você está fazendo informação, mas eu acho que precisa... Porque eu não sei, você me corrige se eu estiver errado, eu tive, eu não sei a data exatamente, mas eu tive início desse ano, tive nos Estados Unidos, e vi uma reportagem falando da Comunidade Europeia, que eles, a partir, se eu não me engano, de 2014, eles iam fazer alguma coisa semelhante ao que a gente já faz com cigarro aqui para quem compra carro. Ou seja, a gente quando não compra o cigarro aqui, não tem aquelas fotos horríveis que a pessoa pega câncer, que o cigarro faz mal para a saúde e tal. Então eu achei muito interessante que eles estão baixando uma portaria na Comunidade Europeia, que as empresas de automóveis vão ser obrigadas, na hora que forem fazer os seus anúncios na televisão, colocarem o mal que o carro faz para o meio ambiente através da sua emissão de carbono. E isso é o futuro. Né? E isso é o futuro, é óbvio. Então, aquela questão da consciência de todo mundo. Cada um pode fazer um pouquinho. Né? Se você vai para o trabalho todo dia de carro, se você pode
e 2 vezes por semana, você está, de alguma forma, dando a sua contribuição. Mas eu achei aquilo interessante do ponto de vista de como o caminho que nós estamos indo. Né? E é isso que vai acontecer, é a sociedade de baixo carbono. Agora, Suzana, aqui no Rio de Janeiro, a nossa poluição é gerada pelas empresas que produzem produtos derivados do petróleo ou é mais gerada pelo transporte? Porque no Rio de Janeiro o carioca não tem a mania de andar de ônibus, né? E a gente vê que os percursos feitos de carro são entre 3 e 5 quilômetros, poderiam ser feitos tranquilamente de metrô, de ônibus. É um problema grave esse sistema de transporte aqui no Rio? No caso do Rio de Janeiro, ele até tem um perfil mais similar ao perfil do resto do mundo, em termos de participação setorial em emissões, né? Porque o Brasil, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa brasileiras são derivados do desmatamento, né? O desmatamento para o Brasil é o principal problema, né? No caso do Rio de Janeiro, não. É a indústria e o setor de transporte rodoviário. Né, são esses dois setores que majoritariamente contribuem para as emissões de gases de efeito estufa. E principalmente aí a gente vai ter, no caso de transporte, principalmente queima de diesel e gasolina, que é 90% né, da energia gasta no setor de transporte é diesel e gasolina. Mas é uma questão muito complexa a questão do transporte, porque não basta você proibir a utilização do automóvel, você tem que dar alguma alternativa. Né? Então, são políticas públicas que têm que ser feitas, têm que ser adotadas em conjunto, né? Com vários setores, porque você proibir a utilização de circulação de automóveis sem dar um transporte coletivo de qualidade, em quantidade suficiente, fica meio complicado, porque a pessoa tem que se deslocar. Né? Isso é tudo uma relação custo-benefício. A gente fez um debate recente aqui na Assembleia, e eu acho que a gente precisa refletir sobre algumas questões. Por exemplo, com um recurso da ordem de um bilhão de dólares, ou seja, ou melhor, R$1 bilhão, você tem condição de implantar na supervia, no caso da malha ferroviária, você tem condição, pelo menos nos debates que aconteceram aqui, foi também uma informação da empresa, que um investimento de R$1 bilhão, com a compra de novos trens, com a melhoria dos ramais, que ela pode dar um salto, de hoje, se eu não me engano, transporta algo em torno de 400 mil pessoas, pode passar a transportar 1 milhão de pessoas. Né? Imagine quanto você não está tirando de veículos rodando, seja de carro, seja de ônibus, quando você apresenta uma alternativa como essa. E aí eu acho que essa é uma discussão que a gente deve travar quanto sociedade, quanto parlamento. Né? Se esse 1 bilhão aqui faz tanto benefício, de repente você está investindo muito mais que isso em situações que não trazem tanto benefício para o meio ambiente. Ou então está gastando em saúde pública, por exemplo, porque você tem um impacto na saúde pública enorme, né, de problemas respiratórios, internações hospitalares, você está utilizando leitos, pessoas afastadas do trabalho, então tem um custo associado à poluição também. É um problema global, não é só localizado na questão das árvores, na questão do transporte. Não, tem uma tudo série tem a ver com o ser humano. Questões associadas. Eu vou pedir mais um minutinho para vocês, que a gente vai para mais um intervalo, a gente já continua conversando. O programa Rio Eco Desenvolvimento volta já.